Oi, gente! Tô gravando aqui esse primeiro vídeo para trazer as respostas, então, né? O meu ponto de vista, resposta não, mas o meu ponto de vista sobre algumas questões que foram trazidas naquelas caixinhas de perguntas que eu coloquei nos stories. Acredito que duas delas dá para eu abarcar aqui nesse vídeo. A primeira que eu escolhi foi feita pela minha amiga, tô zoando, não vou falar o nome de ninguém não. Mas a questão era a seguinte: eu sinto que o meu relacionamento acabou. Eu acho que o meu relacionamento acabou. Até que ponto eu posso confiar nessa minha intuição? Ou até que ponto isso é viagem, é muito mais uma questão que eu tenho que resolver internamente do que no meu relacionamento? Enfim, como que eu vou saber se ele acabou mesmo ou não, né? E aí, a única pessoa que realmente vai saber isso é você, óbvio. Não tem como eu, né, vir aqui sem nem saber da sua situação e falar se acabou ou não. Mas tem algumas pistas para você se ouvir, para você identificar se o seu relacionamento acabou ou não. A primeira delas é: você tá feliz? Você tá feliz no seu relacionamento? Você tá bem? Seu relacionamento, tudo bem que todos os relacionamentos têm coisas boas e coisas ruins, que tem seus altos e que tem seus baixos, mas o saldo dele é positivo? O seu corpo fica confortável perto do seu namorado, perto do seu companheiro? O seu corpo fica feliz, fica radiante? Ou você sente um desconforto, ou você sente, às vezes, até dores físicas, né? Os nossos chakras, eles muitas vezes dão pistas. Você sente aperto em algum chakra? Você sente aperto aqui embaixo? Você sente aperto no peito? Você sente aperto na boca do estômago? Você sente um vazio, ou um frio, ou um calafrio? Quando você está perto daquela pessoa, quando você pensa nas coisas ruins que vocês estão passando. A maioria das vezes é assim, porque é normal também se sentir assim de vez em quando, mas é uma coisa que acontece com frequência. Você está satisfeita? Você está realizada dentro do seu relacionamento? Né? Você, mesmo que, né, nenhum relacionamento é perfeito, não estou dizendo isso, assim, que é perfeito, é bom o tempo inteiro, não. Mas apesar das dificuldades, você se sente bem realizada? Ou é o contrário? Ou você fica buscando um motivo que, apesar de tudo isso, eu quero ainda tá, mas apesar de ser infeliz, eu ainda acho que esse motivo ou outro vale a pena permanecer no relacionamento, né? Então, assim, quem vai dizer isso é o seu coração. Se dentro de você, se o seu coração tá dizendo que não tá legal, que você não tá bem, que você não tá satisfeita, que as suas necessidades não estão sendo atendidas dentro desse relacionamento, é muito provável que o seu relacionamento acabou. E que você já tá carregando ali um peso morto, né? E aí é claro que é legal a gente identificar os porquês de você ainda permanecer nesse relacionamento. Muito provavelmente tem o medo aí, né? E medo de quê? Bom, vai depender do seu caso. Pode ser o medo de não dar conta, de seguir a vida sozinha, né? Sem aquela companhia, sem aquele apoio do seu companheiro. Pode ser um medo do novo, de uma forma geral, né? Você não sabe como é que vai, o que vai acontecer, se você vai conseguir encontrar uma outra pessoa tão bacana quanto, ou mais bacana do que ele. No caso de quem tem filho, pode ser o medo de não conseguir dar conta das demandas com o filho, ou de dividir as questões com o filho, né, com o pai e tudo mais. São muitos medos que podem estar por trás disso. E essa também é uma forma da gente identificar se é legal você permanecer nesse relacionamento ou não. Você está tomando a atitude de permanecer dentro dele por conta de medo ou por conta do amor, né? Então, se você tiver nesse relacionamento por conta do medo de ficar sozinha, do medo de não dar conta, do medo do novo, enfim, seja qual for o medo, os frutos disso não vão ser positivos, né? Quando a gente toma uma atitude baseada no medo, o medo é a origem daquela atitude, não tem como o resultado disso ser positivo. O resultado vai ser negativo, porque o medo, ele não tem esse propósito de nos paralisar, de nos deixar exatamente aonde a gente está por medo. Muito pelo contrário, o medo existe para a gente avançar, para a gente
enfrentá-lo, para a gente sair de um lugar e para o outro, só que com cuidado, com cautela, né? Então eu gosto muito a metáfora da escalada, das montanhas, né? Bom, você vai ali escalar a montanha, você está com muito medo. O ideal é você desistir de escalar a montanha, mesmo você querendo muito chegar no topo? Não, o ideal não é você se paralisar por medo. O ideal é você ir mesmo com medo. Vai, encara, tem coragem, vai, faz mesmo com medo, vai. E aí o medo vai servir para quê? Para você tomar cuidado, ver onde você pisa direito, ver onde você coloca a mão direito, para você fazer todo o procedimento direito, né? Para você não cair. Mas e aí quando você chega lá no topo, quando você chega lá no cume, você fala, nossa, como valeu a pena eu ter enfrentado o meu medo, eu ter tido essa coragem, ter chegado até aqui onde eu queria, né? Então o medo na nossa vida serve para isso, para nos tirar de um lugar ruim e de para um lugar bom, enfrentá-lo, mas tendo cuidado para a gente não se fuder no meio do caminho, né? Então, se for medo que você está sentindo, enfrente-o, tenha coragem, vá em frente, supere-o, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como valeu a pena, né? Eu ter encarado esse medo e ter vivido tudo isso que eu vivi. Com cuidado, né? Com cautela, com jeito, mas valeu muito a pena tê-lo enfrentado, né? Porque quando a gente está na zona de conforto, a gente não quer se arriscar, né? A gente fica ali confortável, mesmo que seja uma coisa ruim. E quantas pessoas ficam em trabalhos que não gostam porque está confortável, quantas pessoas mantêm relações que não gostam porque está confortável, porque a pessoa está acostumada, mantém um monte de coisa na sua vida que você não quer mais, mas porque está na sua zona de conforto, né? Tá confortável para você. E aí quando você atravessa a zona do conforto e vai mesmo com medo, você fica nessa zona do medo, que é natural. Mas quando você atravessa ele e vai para outro lugar, você vai para a zona de aprendizado, né? Você aprende muito mais do que se você estivesse na sua zona de conforto ainda ali paralisada. Então vai, se arrisca. Se você acha que o seu corpo não quer mais, que o seu coração não quer mais, e é só um medo ali mental que está te fazendo ficar, não ouve o medo, né? Ouve o seu coração, se ouve o seu corpo, se respeita, né? Se ame e ouça os sinais que você tá dando para você mesma, né? Escreve num papel. Eu sei que de fora é muito mais fácil pra gente falar assim. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente fica mesmo confusa, no emaranhado de pensamentos, de sentimentos, que às vezes a gente não tem total clareza do que tá acontecendo. É comum. Então, sabe, desabafa com um amigo, conta tudo que você tá sentindo. Fala, e aí, você que tá de fora, o que você tá achando dessa situação? Claro, uma pessoa que você confie. Pode mandar uma mensagem pra mim, vamos trocar ideia sobre isso, eu adoro. Escreve, né? Escreve assim, uma coisa que eu fiz que foi muito bom pra mim quando eu tava justamente com esse dilema no meu relacionamento anterior, foi o seguinte: escreve o que que você ama dentro de um relacionamento, o que que você gostaria que tivesse dentro de um relacionamento, né? Escreve lá. Então eu gosto de carinho, gosto de bom humor, gosto de leveza, gosto de, enfim, o que que eu gosto ali no relacionamento, o que que eu faço questão. E aí depois você escreve o que você gosta num companheiro, quais as qualidades de um companheiro que você gosta, que vai ser parecido com as qualidades que você quer estar no relacionamento. Então, eu quero um companheiro carinhoso, bem-humorado, leve, né, inteligente, que eu consiga trocar ideias sobre algumas coisas e tudo mais. E aí eu olho para aquele papel e vejo, eu tenho isso no meu relacionamento? Às vezes você não vai ter nada daquilo, que foi o meu caso. Quando eu fiz essa lista, eu olhei e falei, cara, não tenho nada disso que eu tanto amo dentro do relacionamento. Então, por que diabos eu continuo dentro dele, né? Por que diabos eu continuo dentro dele? E a pessoa que eu tô não tem nenhuma dessas características que eu tanto valorizo. Tem uma coisa ou outra, mas não tem isso que eu realmente faço questão, que faz o meu coração vibrar, né? E é isso, se o nosso coração não tá vibrando, se a gente não tá com paixão, com tesão, não tá feliz, no final das contas é isso. Muito provavelmente seu relacionamento já acabou e você tá carregando um peso morto, né? Então se respeita, se ouve, não tem por que ser boa para os outros se você tá sendo má consigo mesma ao se desrespeitar.
né? E aí, a segunda questão, que tem total relação com essa, foi a seguinte: como saber a diferença de amor para dependência emocional? E aí eu vou parafrasear o meu filho, Levi. Quando ele tinha 2 anos, eu falava muito pra ele, ainda falo, lógico, né? Filho, eu te amo mais que tudo, mais que o céu, maior que meu amor é maior que o céu, que as árvores, que o mar, e ele repetia, né? Coisa mais fofa. Mamãe, eu também te amo, meu amor é maior que o céu, que as árvores, que o mar, que todos os animais, que o papai, maior que tudo, né? Aí um dia eu perguntei, filho, mas você sabe o que é amor? Né? Assim, pra saber se ele tava só ali repetindo ou se ele tinha uma noção do que era aquilo que a gente tava falando, né? Aí ele falou, sei. Aí eu, o que que é o amor então? Aí ele respondeu, é bom. Com 2 anos. Eu falei, cara, é isso, filho, você entendeu tudo. Você entendeu tudo, você sabe tudo. Dizem que as crianças já vêm sabendo de tudo, né? Depois vão desaprendendo. Mas é isso, o amor é bom. Como que eu vou saber se é amor ou se é dependência emocional? O amor é bom. Ele é bom. Ele está relacionado a coisas boas. Ele está relacionado com o prazer de viver, ele está relacionado com alegria, ele está relacionado com entusiasmo, ele está relacionado com liberdade, ele está relacionado com você poder ser você mesma, né? Ter integridade, você poder falar o que você pensa sem medo, você poder se expressar sem receio, você poder ser você, com total liberdade e alegria e prazer e leveza. Isso é o amor. Você poder ser quem você é, né? E trocar ideia sobre o que você acha importante e ser quem você é, não tem muito dessa. E a pessoa amar você porque você é como você é e ela ama você. E vice-versa, você ama a pessoa pelo que ela é, não pelo que você gostaria que ela fosse ou pelo que você acha que ela precisa mudar. Não, se tem amor, ele é bom. É isso, ele é bom, ele está relacionado a coisas boas. Se não é isso, né? Se na maioria do tempo tem briga, tem desentendimento, você precisa estar se podando o tempo inteiro, deixando de fazer coisas que você gosta, deixando de fazer coisas que você faz questão, se afastando de pessoas, deixando de falar coisas que você gostaria de falar porque não tem abertura. Enfim, deixando de ser você, né? Não tendo uma integridade, não tendo liberdade para se mostrar, e o outro também não quer se mostrar, tem uma coisa muito superficial, e vocês ainda acham que vocês precisam estar juntos, vocês precisam um do outro, né? Porque senão, meu Deus, uma coisa muito catastrófica vai acontecer. É dependência, né? É dependência e é medo, enfim, são várias outras coisas que não o amor. O amor, me lembrou aquela música do Renato Russo. O amor é bom, não quer o mal. Mas enfim, o amor, quando ele é genuíno mesmo, ele é espontâneo, sabe? Ele é espontâneo, ele acontece, ele flui naturalmente. Ele não é uma coisa que é cobrada, que você precisa estar pedindo, que você precisa estar falando como que tinha que ser, como que deveria que ser, e laralaras e laralaras. Ele só acontece, né? Você tá ali, você é uma pessoa amorosa, você sente amor não só pelo seu companheiro, mas você sente amor pelas pessoas, você sente amor por você mesma, você sente amor pela sua vida, você sente amor pelo que está acontecendo. E o amor brota de você. Ele é espontâneo, assim como o seu companheiro, né? Para ser amor, o seu companheiro tem que ser uma pessoa amorosa também, não só com você, mas com ele mesmo. Ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar da vida dele, ele tem que ser uma pessoa gentil, não só com você, mas com o mundo, né? E aí o amor jorra espontaneamente, é espontâneo, é natural, é uma coisa que, enfim, flui como o fluxo de um rio, né? E você não precisa estar nadando contra a correnteza, fazendo um grande esforço para aquele amor acontecer, ou para aquela relação acontecer. Se tem tido muito esforço para aquela relação continuar, é porque você está nadando contra a maré da sua vida, o fluir da sua vida. As coisas, quando elas têm que acontecer da forma com que o universo quer que aconteça, elas fluem. Você pode fazer assim, ó. Vai, me leva, eu confio no que o universo tem para mim.
Eu me ouço, eu me respeito e eu confio no que vai aparecer para mim. E não ficar gastando muita energia, muito tempo com uma coisa que está pesada, com uma coisa que está chata, com uma coisa que está desgastante e fazendo das tripas coração para aquilo ali dar certo, remando contra a maré mesmo, né? Ou nadando contra a maré, contra o fluxo da sua vida. A vida quer te levar para um lado e você continua insistindo para aquele lado o contrário. Isso demanda muito esforço e fica muito pesado. Então, se tá assim, não é pra ser. Só faz assim, ó, para, não precisa nem nadar pelo lado contrário. Só faz assim, ó. Tá bom, vai, vida, me leva. Então, vou parar de nadar contra você. Vou confiar que o universo tem uma coisa melhor pra mim. Vou me ouvir, vou me respeitar, vou ouvir a minha intuição, vou ouvir o meu corpo, vou respeitar os meus desejos. Quero ser cada vez melhor para mim mesma. Quero ser uma pessoa boa para mim mesma e não para o outro, o outro, o outro. E ao mesmo tempo que eu sou boa para o outro e me preocupo com o outro, eu fico sendo má comigo. O que adianta se você é má com você, ser boa com o outro? No final das contas, você não está sendo boa de verdade. Porque o amor, né, o bem de verdade, se é de verdade, ele também flui, ele também jorra. Não é uma coisa que tem que ser pensada, que tem que ser programada. Se você é tão boa consigo mesma, você tem tanto amor para si mesma que o amor flui para o outro, ok. Mas se você se prejudica, se você está se martirizando e ao mesmo tempo se esforçando para ser boa para o outro, não é de verdade, não é genuíno. Você está tirando de onde não tem, está criando uma dívida com você mesma. E aí não é o outro que está criando uma dívida com você, que lá na frente muito provavelmente você cobre. Ah, fiz tudo por você. E agora? Seu ingrato, sua ingrata. Laras. Cara, você fez porque você quis. Você tirou de onde não tinha. Você criou uma dívida com você mesma. Você tirou um amor, ou uma atenção, ou uma bondade de onde não tinha dentro de você e deu para o outro, ao invés de focar esse amor e essa bondade, essa gentileza para você. E depois jorrar naturalmente para outra pessoa, sem cobrança, né? Então, muito cuidado com essas dívidas que a gente faz com nós mesmas, porque lá na frente a gente vai querer cobrar de alguém. E esse alguém não vai retribuir. Não vai retribuir, não importa o que ele faça. A gente vai se sentir vazia, porque fomos nós mesmas que tiramos de dentro de nós. Né? Então, preste atenção também se é esse o seu caso. Pode não ser, mas se é esse o seu caso, se você está com o outro pelo outro. Eu falo isso também porque numa outra relação minha, eu fazia muito isso. Eu achava, de tão louca que eu era, eu achava que se a gente terminasse, o meu ex ia morrer. Gente, eu tô falando literalmente, eu achava que ele ia morrer. É muito louco isso, que ele não ia dar conta de viver sem mim. Oh, meu Deus, que pessoa mais fundamental, né? Não ia dar conta de viver sem mim. Depois que a gente foi até o fundo do poço da relação e viu realmente, cara, não existe mais nada, vamos parar de forçar a barra, porque não rola mais. E a vida dele até melhorou sem mim, sabe? Porque ele conseguiu ser ele também, né? Ele conseguiu ser ele conseguiu viver e eu olhava e falava, cara, ele tá benzão sem mim, né? E eu achava que ele ia morrer e eu fiquei esse tempo todo também preocupada com aquela pessoa, né? Que viagem, né? Se esse for o seu caso, que viagem, não viaje. A pessoa vai viver muito bem sem você. E se não viver também, problema dela. Não fica se culpando, se martirizando, né? Tirando de onde você não tem. Primeiro se ama, se valoriza, seja gentil e boa com você. Se tiver sobrando, você dá para o outro. E outra questão que eu ia trazer com relação a isso que eu estava falando do exemplo. Assim, se você tem filho, né? Se você tem filho, muito provavelmente você pode ficar numa relação que você não quer, que não está dando certo, ou que você não está satisfeita, não está feliz, por conta do seu filho. Porque você quer que seu filho tenha uma referência dos pais juntos, tenha... Enfim, né? Aí é o seguinte que eu tenho para falar nesse caso. Se coloca no lugar do seu filho, né? É muito melhor para ele, você vai estar ensinando muito mais coisa para ele, sendo separada do seu companheiro e conseguindo ter uma relação boa com ele, de respeito, de amizade,
de consideração um com o outro. Então, se esse for seu caso e vocês ainda não estão no fundo do poço, é melhor terminar tranquilo do que terminar brigado também, se odiando. É muito melhor para o seu filho ver que vocês dois conseguem ter uma relação legal, mesmo não estando morando na mesma casa. Você vai estar ensinando muito mais para ele sobre relacionamento e ele vai sentir dentro do coração dele que vocês dois estão bem e que tá tudo certo, do que os dois estarem na mesma casa brigando o tempo inteiro, trazendo desarmonia o tempo inteiro. A criança sente e lá no fundo ela ainda vai pensar: caramba, minha mãe tá infeliz, meu pai tá infeliz e eu ainda sou o culpado dos dois estarem juntos infelizes, porque eles estão juntos só por minha causa, né? As crianças sabem disso. Então, assim, se for por causa do filho, não faz isso. Não faz isso pelo seu filho. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é estar bem, é estar feliz, é estar inteira. Porque eles recebem isso da gente, esse sentimento da gente, esse amor da gente, quando ele é genuíno, quando ele existe de fato, né? Então, pelo seu filho, o melhor que você pode fazer é estar bem, estar feliz, independente de estar morando na mesma casa que o pai ou não. A gente está mudando de era, né? A gente está saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. Já entramos, né? Já entramos, ok. Na era de peixes era muito comum isso. Uma era dura 2000 e tantos anos, né? Na era de peixes era muito comum isso, né? O chicotinho, a culpa, a martirização, o autossacrifício pelo outro, né? Muita influência da igreja. Então, se você fizer isso, se você jurou ali diante do padre que você ia estar junto daquela pessoa até morrer, na alegria ou na tristeza. Então, se tá triste, minha filha, foda-se, você vai ficar com essa pessoa até você morrer. Senão você vai pro inferno, você não vai servir de nada, você é uma pecadora, joga pedra na Geni, né? Mas agora a gente tá em outra era, galera. Não precisa mais disso, é era de aquário. É era da liberdade, é era da inovação, é era da ruptura com esses padrões tradicionais. Tem muita gente aí nessa resistência porque eles estão vendo que eles perderam a força. Então eles vão ficar até o último momento, ó, tentando sobreviver, né? Que é essa galera aí do nosso governo e tudo mais. Mas eles vão ruir, gente. Mais dia, menos dia eles vão ruir porque não tem mais espaço no universo para esse tipo de coisa, entende? Então comece você, dentro de você, a quebrar com esses padrões que a gente não concorda. De culpa, de martírio, faça isso por você, por todas as suas ancestrais que não tiveram essa possibilidade de sair de um relacionamento onde elas estavam infelizes, onde elas não conseguiam ser elas mesmas, onde elas mais se doavam do que qualquer coisa e elas não tinham opção de se separar. Você tem, amiga, você tem. Você tem, a gente está numa outra era, ninguém vai te jogar pedra, você não vai ser presa, sabe? Ninguém vai morrer, né? Enfim, é claro que hoje em dia ainda acontecem, infelizmente, muitos casos de feminicídios, né? Mas eu tô falando para uma pessoa que não sente a vida dela ameaçada. E mesmo que se é o seu caso, peça ajuda, né? Também não fique a vida inteira dentro de um relacionamento porque com medo de morrer se você sair dele, né? Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Mas enfim, falando aqui para as pessoas que estão presas também dentro de um relacionamento, que sabem que não vão ter sua integridade física ameaçadas, que sabem que não vão ser presas, né? Julgadas em praça pública, faça isso por você, você pode, é uma outra era, é uma outra mentalidade. Se você tiver filho também, seu filho não vai ficar traumatizado por conta disso. Hoje em dia é super normal as crianças terem, né, a gente ter várias configurações de família, criança que mora com padrasto, com mãe, com madrasta, com irmãos que não são de sangue, mas que são de consideração, e tá tudo bem. A gente não fala isso, que o que importa é o amor, que não importa se são duas mães, se são dois pais, que o que importa é o amor. Então por que você vai estar num relacionamento com medo do seu filho sofrer isso e aquilo, se o que importa é o amor? O amor de você e dele principalmente, mas o amor também entre os pais, né? Então é isso, respondendo a essas duas questões de meu relacionamento acabou,
E se é amor, dependência emocional, né? É isso, se ouça. Se ouça. Ouça, você sabe. Você sabe. Se acabou, se é amor, se é dependência. Você sabe. O seu coração sabe, o seu corpo sabe. Então se ouve, se respeita e escolha através do amor, a partir do amor, não a partir do medo, né? Todas as escolhas que a gente faz a partir do amor tem muito mais chance de serem bem-sucedidas. Então escolha a partir do amor por você mesma. Se ame, ouve seu coração, ele é sua bússola e vai que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, conta com as amigas, conta com as pessoas que te querem bem. Troca ideia, não guarda pra você. Me manda uma mensagem e tamo junta. Um beijo, até! Vou gravar outros depois.